Oi pessoal, tudo bem? Eu vou fazer hoje um risoto de presunto de Parma com palmito. E aí vou ensinar vocês aí um pouquinho da minha experiência, que é um prato que eu gosto muito de fazer. E ele fica muito gostoso, muito saboroso, dá pra vocês só fazer esse prato e harmonizar com vinho se gostar, ou com uma outra bebida, ou sem bebida também. Eu já estou tomando meu vinhozinho, então é gostoso também, cozinhando, se quiser, aproveita e toma um vinhozinho junto. Bom, o que vai nesse prato? 1,5 xícaras de arroz arbóreo, 2 palmitos cortados, tá, em cubo, 3 fatias de presunto de Parma, 1 xícara de vinho branco, 1 colher de manteiga, 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado. Aqui tem 1 colher de sopa de um tempero que eu já faço artesanal, de alho, cebola, e que é esse aqui, né? Então eu já uso para tudo. Tem gente que não usa alho no risoto, só usa cebola. Então, se não gostar do alho, faz só meia cebola cortada, bem picadinha. Mas eu gosto de fazer com alho, porque eu acho que, assim, dá um sabor diferente. E o caldo de legumes, que é um caldo natural. Eu uso basicamente tudo natural. Eu não uso nada com conservantes, porque eu não gosto. E é uma coisa que você vai se acostumando a fazer as coisas na cozinha e depois você vê que te ajuda muito. Por exemplo, o caldo de legumes, que ele basicamente vai cenoura, cebola e salsão com casca. Coloca ali 1 litro de água com tudo isso cortado, com cascas, e deixa 20 minutos apurando, ele virou um caldo, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou esquentar esse caldo, ele já está pronto, mas eu vou esquentar esse caldo, tá? E aí, ele vai fazer a finalização. Eu também, o que eu vou fazer? Eu separei 2 fatias do presunto que eu vou assar por 10 minutos, porque ele vai ficar bem crocante e a gente vai fazer a finalização do prato com essas fatias, tá? Vai pro forno. Bom, então, continuando, eu coloquei tô colocando o alho e a cebola no azeite. Eu gosto de começar com azeite, porque eu acho que finalizar a manteiga no final fica muito melhor, né? Então, fica bem mais interessante. Aí vamos deixar ele ficar um pouquinho aí amarelinho. E vamos colocar o arroz. O arroz você não precisa lavar, arroz arbóreo não se lava, tá? E aí, o ponto para você colocar o vinho branco é deixar ele ficar bem assim crocante. Na hora que a gente colocar o vinho, ele vai fazer, sabe aquele barulhinho assim, shhh? Então é isso que a gente tem que deixar acontecer. Aqui eu já esquentei o caldo de legumes. Mais ou menos uns 2 minutinhos, né? Aí a gente vai colocar o vinho branco. Ó, o barulhinho que ele faz.
Aí a gente vai deixar ele secar um pouquinho e aí vai adicionando o caldo de legumes. Olha só, agora a gente vai colocar o caldo e aos poucos, tá? Que a ideia, o risoto, ele é um prato que você, basicamente, a gente tem que ficar do lado da panela mesmo, mexendo. Então, não é assim que nem um arroz normal, que a gente coloca água, deixa ele cozinhando. Então, quanto mais a gente mexer, mais ele vai incorporando. Eu costumo colocar o palmito, ele já tá bem mole, então eu já comprei ele mole assim. Então eu costumo colocar ele já, vamos dizer assim, na terceira ou quarta vez que eu colocar o caldo. E o presunto de Parma, eu também coloco no final, antes da finalização dele. Bom, olha só, eu já coloquei o palmito e o presunto de Parma. E aí agora, o que eu vou fazer? Ele já tá bem cremosinho ainda, ele já tá na finalização. Eu gosto ele muito assim, al dente, né? Então, mas aí dependendo do ponto, se vocês não quiserem, quando for fazer, se quiser um pouquinho mais, assim, aumentar um pouquinho o ponto, aí deixa mais um minutinho. Aí a gente desliga. A gente vai acrescentar a manteiga, tá? Que a manteiga, ela vai fazer o quê? Ela vai dar uma cremosidade nesse risoto. Vai espalhar, ó. Ele já está pronto. A manteiga vai dar cremosidade. Olha o ponto que fica. Que delícia. Eu coloquei um pouco de sal e pimenta do reino. Mas aí é a gosto. Por quê? Porque a gente agora vai colocar o parmesão. E o parmesão já tem sal. Então eu coloco pouco sal. Então ele basicamente já está pronto. Já tá pronto. Aí eu pego a salsinha, que eu gosto de colocar no final. E nós temos aqui um risoto pronto. Aí eu vou finalizar no prato com com parma que ficou crocante, que eu já tirei do forno. Então ele ficou bem crocante. Aí eu vou finalizar e aí eu vou mostrar pra vocês. Vou deixar aqui, que o risoto, ele tem que ser comido já na sequência, porque ele resseca muito rápido. Então é um prato de você fazer e já ir pra sala pra comer, tá bom?